E aí, povo do nono ano, beleza? Bom, galera, da mesma forma que aconteceu na aula de inglês, na aula de português, a aula de inglês também, né, vai ter esse novo formato aí, que é a utilização da apostila, tá? Só que aí nós temos um problema. Primeiro problema é o seguinte: a apostila inteirinha está falando sobre energia, fonte de energia, quais os tipos de energia que são renováveis e não, e etc. Então, para a gente não ficar uma apostila inteira falando sobre o mesmo tema, eu provavelmente vou adicionar conteúdos novos, tá? Então, diferentemente da aula de português, que eu vou seguir somente a apostila, provavelmente eu vou voltar a fazer algumas apresentações aí a partir da terceira aula, tá? No caso da matéria de inglês. Outro problema que o Paulo, o Matheus, alguns alunos do nono ano me informaram é a respeito das páginas. Então, eu tenho o meu arquivo em PDF, que eu tenho salvo aqui a respeito das disciplinas de português e inglês, elas não seguem o mesmo número de páginas. Então, aqui, por exemplo, ó, para essa aula de inglês, eu coloco que nós vamos utilizar as páginas de 180 a 182, mas essas páginas, esses números não correspondem à apostila de vocês, tá? Então, eu vou pedir para todos vocês aí fazer o seguinte: nós vamos fazer as atividades 1, 2 e 3 do início da apostila de inglês, tá? O número da página realmente eu não sei. E isso aí vai persistir na segunda aula também. Só a partir da terceira que isso vai ser corrigido, tá? Bom, a primeira atividade, então, vocês vão preencher esse quadro, as duas primeiras colunas, tá? Nós vamos falar sobre energia na apostila, tá? Então, energia no sentido de tipos de energia, fontes de energia, tá? Energia solar, energia eólica, energia do ramo do petróleo, enfim, é esse tipo de energia, tá? Então, o que você sabe sobre energia e o que você quer saber sobre energia? Aqui, ó, what I have learned significa o que eu aprendi. Então, essa coluna ela deve ser preenchida somente ao final da apostila, tá? Bom, então, nessa primeira atividade, vocês vão escrever aqui, ó, what I know, o que eu sei sobre energia. Se eu não sei nada sobre energia, eu paro para pensar um minutinho e vou chegar à conclusão de que eu sei um pouquinho sim, né? Energia, nós precisamos de energia, temos energia elétrica, temos energia hidrelétrica, nós temos vários tipos de energia. Então, o que você sabe sobre energia? Para que serve a energia, tá? O que você quer saber sobre energia? Então, preencham aí, não tem necessidade de preencher todas as linhas, mas preencham pelo menos uma ou duas. Bom, terceira coluna não é para preencher. Depois na letra B fala assim, ó, olha as imagens e no seu caderno responda as questões sobre elas. Vocês vão responder aqui mesmo na apostila, do lado das imagens. A gente tem essa primeira imagem aqui, ó, tá vendo? Essa fumaça, isso aqui, ó, chaminés. Então, what do you see? O que você vê? Então, você vai escrever do lado da imagem aquilo que você está vendo, tá certo? Ó, o que é esse objeto aqui? Alguém sabe o nome desse objeto aqui? Parece com o quê? Tá? Esses edifícios aqui, ó. Então, né, as nuvens, a fumaça, etc. Você vai escrever em português mesmo que você tá vendo. What do you think about it? O que você acha sobre isso? O que você acha? Você acha que isso é positivo, que isso é negativo? Você acha que essa fumaça ela te lembra poluição ou te lembra nuvens? Número 2 é isso. O que você pensa, o que você acha sobre o que você está vendo? E a número 3, what does it make you wonder? O que essa imagem faz você pensar? Tá? O que essa imagem faz você imaginar? Você acha que você vai aprender sobre o quê? Tá certo? Então, se a fumaça te faz lembrar poluição, então essa imagem provavelmente está te fazendo imaginar que você vai estudar textos sobre como prevenir, como evitar poluir o meio ambiente, ou se vai ser sobre o meio ambiente, sobre fábricas, sobre indústrias, tá? Então, vocês vão escrever três
tópicos aqui ao lado dessa imagem. O que você vê, o que você acha sobre isso, o que você pensa sobre isso e o que isso te faz imaginar, tá? Depois vocês vão fazer a mesma coisa nessa segunda imagem aqui, ó. Já vou traduzir. É um protesto, né? Aí a menina tá segurando um cartaz que diz: Stop coal burning in Batangas now. It kills our future. Batangas é o nome da região, tá? Ó, tá vendo? Pelos traços dá pra gente perceber que é uma região no continente asiático, provavelmente. E o cartaz diz o seguinte, ó: pare com a queimada de carvão em Batangas agora. Isso está matando o nosso futuro, tá? Então, vocês vão responder. O que vocês veem? Já falei que é um protesto, tá? O que você acha sobre isso? Você acha que é importante protestar? Você acha que, neste caso, o que você sabe sobre a queimada de carvão? Lembrando, galera, que quem tiver acesso à internet, entrar no Google e pesquisar, melhor ainda, tá? Não tem problema nenhum você pesquisar para responder. E o que faz isso você imaginar? Tá? Isso esse protesto, né, faz você imaginar que o que será que acontece nessa região aí, tá? Então vocês vão responder na apostila mesmo essas três perguntas, para essa primeira imagem e para a outra imagem. Depois, na atividade 2, nós temos o seguinte, presta atenção, porque está dividido em A, B e C, só que vocês vão fazer uma coisinha só em relação à atividade 2, tá? Ó. Preencha o mapa mental em inglês com fontes de energia. O mapa mental é esse aqui, ó, tá? É um mind map, ó, tá? Então, nós temos esse mind map, que é o mapa mental, aí no centro nós temos energia, e do lado nós temos as sources, ó. What else do you know about energy? What types of energy do you use in your daily life? Ok, nós não vamos nem responder essa questão. Nós vamos preencher aqui quais são as fontes de energia, só que eu já respondi aqui, ó. Então, são essas, ó. Wind, que é vento, water, água, coal, carvão, petroleum, petróleo. Vocês vão escrever, ó, a energia, fonte de energia solar, o sol, ele é uma das fontes de energia. Então, o vento também, a água também, o petróleo também e o carvão também. Então, vocês vão escrever lá no mapa mental, nessas esferas, essas palavras em inglês aqui, tá? Escreveu lá em inglês, vocês vão puxar a flechinha e escrever a tradução. Solar é um cognato, ó, solar, não tem necessidade. Energy também. Mas o wind, que é vento, coal, que é o carvão, petroleum, não precisa porque é cognato, tá? Então, wind, o coal e water não são palavras cognatas, então vocês vão puxar a flechinha lá e escrever a tradução, tá? Bom, então, feita a atividade 1, atividade 2, agora atividade 3. A atividade 3, vocês vão anotar, ó. Escreva a tradução abaixo na apostila completa em português, tá? Então, aqui na letra A, tá dizendo assim, ó. Research and define the types of energy source, tá? Pesquise e defina quais são os tipos de energia. Então, nós temos a non-renewable energy source, que são as fontes de energia que são renováveis, e as que não são renováveis, e as fontes que são renováveis. Então, aqui está escrito assim, ó. As fontes de energia não renovável significa e as fontes de energia renovável significa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui, ó, em cima dessa frase aqui, ó, essa tradução. Fonte de energia não renováveis significa. Depois a resposta, que é aqui no traço, ó, vocês vão copiar. Materiais que não podem ser reaproveitados para gerar energia, tá? Depois na linha de baixo, mesma coisa. Aqui na frase em inglês, vocês vão escrever fonte de energia renovável significa. E aí, lá no traço, onde vocês têm que escrever a resposta, vocês vão escrever isso aqui: materiais que podem ser reaproveitados para gerar energia. Daí, eu já fiz a pesquisa sobre essa questão de fonte de energia renovável ou não renovável. Então, veja bem, ó, nós temos aqui qual que é a diferença. As fontes de energia renováveis e as não renováveis, elas se diferenciam em quê?
eu posso utilizar recursos que não esgotam, não se esgotam na natureza, ou eles se regeneram, tá escrito errado aqui, ou eles se regeneram na natureza, tá? Então, as que são renováveis são essas são essas fontes de energia que elas não vão acabar. Eu uso aquela fonte de energia, mas ela não acaba e ela não agride a natureza também se eu a utilizar. Essas são as renováveis. As não renováveis, elas geralmente elas se esgotam, chega uma época que acabam. E aí o que que acontece? Isso acaba prejudicando o meio ambiente, tá? Então aí aqui tem um quadro, ó. Olha lá, ó, fonte de energia renovável. Fonte de energia que não se esgotam na natureza, tá? Quais são os exemplos? Ó, a energia solar, o sol, eu posso utilizar o sol como fonte de energia, que o sol não vai acabar. A eólica, que é a fonte de energia gerada pelo vento. A hidrelétrica, que é pela água. A geotérmica, que é pelo calor. A biomassa, que é por certos alimentos. Tá? Então, olha lá, o impacto ambiental, ou ele não existe, ele é nulo, ou ele é muito baixo em relação a outros tipos de energia, como petróleo, gás natural, por exemplo, energia nuclear. Então, olha lá, ó, fontes de energia renováveis. A energia eólica, que é a energia gerada pelo vento, tá vendo? A energia solar, que é aquela que utiliza as placas para pegar a energia do sol. A energia hidrelétrica, que é da água, gerada pela água. A geotérmica, que é pelo calor, tá? Geralmente, regiões vulcânicas, onde tem vulcão, eles utilizam muito calor, que está lá no centro da Terra, para gerar energia também, tá? E a biomassa, que é a energia derivada de alguns alimentos, né? Por exemplo, a cana, ó, tá vendo? A cana de açúcar, o milho. Então, esses são os exemplos de energias renováveis. Fontes de energia não renováveis são os combustíveis fósseis, por exemplo, olha lá, ó, o carvão e o petróleo são considerados combustíveis fósseis, eles são utilizados como fonte de energia, mas eles agridem o meio ambiente, tá? E sem contar que eles estão é, cada vez mais sendo utilizados, e aí isso acaba reduzindo os combustíveis fósseis, tá? A energia nuclear também, tá certo? Que utiliza alguns elementos químicos, ó, como o urânio para gerar calor, isso também não faz bem, digamos assim, ao meio ambiente, tá? Bom, então, visto isso, vocês vão escrever aqui, tá? Quais são as fontes de energia que não são renováveis e quais são as renováveis. Só que vocês podem preencher a letra A analisando aqui e já respondendo a letra B também, tá? Então, essa parte que vocês não vão fazer, tá? Vocês só vão analisar aqui o seguinte, olha lá, ó. Energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, energia de combustível fóssil, que é o carvão, ó, coal é o carvão, a energia geotérmica, a energia do gás natural, a energia nuclear e a energia da biomassa, que é de alguns alimentos produzidos, tá? Vocês vão distribuir em inglês, ó, esses termos em inglês neste quadro aqui, tá? Então, por exemplo, olha lá, ó. Natural gas, que é o gás natural, é uma fonte não renovável de energia, ou seja, agride o meio ambiente e ela não se regenera. A partir do momento que ela é utilizada, ela ali aquele material, aquela quantidade de energia de gás natural que está sendo utilizada ali, ela acaba, tá? E uma fonte que é renovável, porque não se esgota na natureza, é o vento, tá? Então, desses aqui, ó, vamos voltar lá. Quais são as fontes não renováveis de energia? Ó, o petróleo, o carvão, o gás natural que já está aqui e o poder nuclear. Então, petroleum, coal, o natural gas já está, e o nuclear power, vocês vão escrever nessa coluna de cá. E as fontes renováveis de energia são solar power, wind power, hydroelectric power, geothermal power e biofuel power.
Desculpa, biofluid apenas, tá? Então, nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 fontes de energia. Dessas 9, nós temos 1, 2, 3, 4. 4 que não são renováveis. Uma delas já tá aqui, vocês têm que escrever o restante, que é o petróleo, carvão e a energia nuclear. O restante é tudo fonte renovável. Energia solar, energia eólica, energia hidrelétrica, energia geotérmica e energia de biomassa. Tudo bem? Feito isso aqui, vocês vão pegar essas palavrinhas que aqui distribuíram em colunas e fazer a mesma coisa aqui no exercício de cima. Mentira, não vai fazer nada, que aqui já vai estar pronto. Vamos lá, corrigindo. A letra A é só isso aqui. Só isso aqui, ó. Só copiar. Traduzam isso aqui, né, para o português e lá no traço completa, tá? É só isso mesmo. E deixa para fazer a distribuição de fontes renováveis ou não aqui nas colunas, ok? Não ficou confuso, né? Vou repetir, ó. Vamos lá. O que vocês vão fazer? Atividade 1, vamos repetir. Na atividade 1, na letra A, vocês vão preencher o que você sabe, o que você quer saber sobre energia, na primeira e na segunda coluna. Na letra B, você vai responder essas 3 questões em relação a essa imagem aqui e a imagem da menina. O que você vê, o que você acha sobre isso e o que isso te faz pensar, te faz imaginar. Depois, na atividade 2, vocês vão escrever o mapa mental, vão completar o mapa mental com as outras fontes de energia, que eu já mostrei aqui quais são elas. Aqui vocês vão preencher em inglês com essas palavras aqui. E na atividade 3, na letra A, essa parte que está aqui, ó, antes dos 2 pontos em inglês, vocês vão olhar lá no roteiro de estudo e traduzir. Esta parte grifada, vocês vão copiar aqui nos traços. E na letra B, vocês vão distribuir essas fontes de energia aqui no quadro abaixo. Lembrando, nós temos 9 fontes de energia. 5 delas são renováveis e 4 não são, tá? Então, ó, o vento já tá aqui e o gás natural já tá aqui. Quais são as não renováveis, além do gás natural? Carvão e a energia nuclear. Lembrando que vocês têm que escrever em inglês, tá, galera? Não vai escrever carvão, não, escrevam coal, tá? E o restante são fontes renováveis, vocês vão escrever aqui em inglês também, tá certo? Ah, o petróleo, né? Petroleum, coal e nuclear power. O natural gas já tá aqui. O restante é aqui, fontes renováveis. Da mesma forma que em português não é para tirar foto e me mandar, tá? Eu ainda vou verificar como é que eu vou fazer, mas provavelmente eu vou a Cristais aí no final da apostila, recolher todas as apostilas e vistar. Vocês vão devolver essas apostilas para o Isaac lá na escola, e aí eu vou tirar um dia para ir lá fazer a vistagem dessas tarefas, tá? Não vai ter mais link para fazer a tarefa e não é para mandar imagem no meu telefone, tudo bem? Qualquer dúvida, manda lá no plantão. Have a nice work, bom trabalho, boa aula.